Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, com a presença dos anjos do Senhor nesse dia. É uma alegria podermos acordar e vermos o brilho do sol e termos a certeza que tudo que recebemos provém das mãos do Criador. E Ele se manterá ao nosso lado, nos conduzindo, nos abençoando, nos concedendo forças para vivermos uma vida vitoriosa. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 42, o versículo 1. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Jaonã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Asaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. Quando nós buscamos a Deus, Ele se deixa ser encontrado por nós. Infeliz é aquele que quer viver nesse mundo sem buscar ao Senhor. Porque quando nós negligenciamos essa busca diária, a nossa vida passa a ser conduzida pela nossa própria vontade, não pelo Senhor. O povo de Deus, nesse momento, estavam vivendo os dias difíceis. Violência, criminalidade, desordem, baderna, isso se encontrava em toda parte. Eles não sabiam mais o que fazer. As orientações de Deus que tinha sido para que eles fossem para a Babilônia, muitos não aceitaram. Agora, alguns estavam tentando ir para o Egito e nessa dúvida resolveram buscar ao Senhor, consultar a Deus. Nesse momento difícil, como sendo a última solução para suas vidas, se voltaram para o profeta Jeremias pedindo para que ele orasse a Deus e perguntasse qual era a vontade de Deus para os seus dias. Deus nunca pode ser deixado como sendo a última solução. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser a primazia, ele tem que estar entronizado no nosso coração. Ele deve ser a primeira e única saída para todos os problemas da nossa vida. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando, Joanã é aquele que apoiou a Gedalias, que foi nomeado por Nabucodonosor II para governar a partir do momento em que Jerusalém tinha sido destruída. Foi ele mesmo que se ofereceu para matar a Ismael, porque Ismael estava conspirando em tirar a vida de Gedalias. Embora Gedalias não acreditasse em Joanã, Joanã tinha razão, mas Gedalias não permitiu que Joanã tirasse a vida de Ismael. Foi esse mesmo Joanã que libertou o grupo de pessoas que tinha sido capturado por Ismael. Agora, ele estava consultando o profeta Jeremias para saber qual era a vontade de Deus para a sua vida. Na verdade, eles deveriam ter feito isso há muito tempo atrás, mas a crise era tamanha, os problemas eram imensos e nesse momento a única saída de fato era se voltar para Deus. Como nós podemos observar no versículo 2, o pedido das pessoas naquele momento era que o profeta Jeremias consultasse a Deus. Ele estava entre aqueles que tinha sido resgatado por Joanã. Ismael tinha capturado alguns que estavam dentro da cidade de Jerusalém. Jeremias exerceu um ministério de aproximadamente 44 anos, a partir do momento do rei Josias até Zedequias. Mas em nenhum momento a nação de Israel tinha dado ouvido às palavras do profeta Jeremias. Mas nesse momento de crise, nesse momento difícil da vida, a única saída para os judeus seria agora se voltar para Deus, tentar ouvir as palavras do profeta Jeremias. Se eles tivessem ouvido as palavras do profeta Jeremias muito antes, eles não teriam passado por tamanho sofrimento. Mas pelo fato de não terem ouvido, eles estavam agora vivendo momentos difíceis para a sua vida. E nessas circunstâncias, eles entendiam que a única saída de fato era se voltar para Deus, consultar ao Senhor e esperar que Deus pudesse guiar a vida deles. Embora em sua grande maioria eles estavam dispostos a consultar ao Senhor para saber qual era a vontade de Deus para a sua vida, e até eles fizeram um juramento falando que tudo aquilo que Deus falasse eles estavam dispostos a ouvir, mas na verdade os seus corações estavam mais tendenciosos a se refugiar no Egito do que de fato ouvir a voz de Deus. Deus responde e a palavra do Senhor foi contrária à vontade do que eles esperavam ouvir. Poucos estavam dispostos de fato a se submeter ao que Deus estava querendo para as suas vidas. Jeremias capítulo 42, o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei.
Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Embora Deus tenha permitido que Babilônia levasse cativo o seu povo, Deus ainda amava o seu povo. Deus tinha assumido uma aliança com os seus pais. Deus não queria o fim ou a destruição do seu povo. O desejo de fato de Deus era que o seu povo se tornasse uma nação forte. Nesse momento, as palavras de Deus para aqueles que estavam dentro de Jerusalém eram palavras de esperança. Deus falava para eles, através da boca do profeta, que eles deveriam permanecer dentro de Jerusalém. Eles não deveriam sair dali, já que aqueles que estavam ali não tinham ido para a Babilônia. Refugiar-se no Egito não era a melhor solução. Eles deveriam plantar, construir as suas casas, formar famílias e a bênção de Deus estaria sobre eles. Deus não permitiria que outros povos viessem destruí-los. O próprio Deus estaria com eles para os amparar e os proteger. Podemos observar que o Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus do amor. Embora Deus tenha permitido que esse povo sofresse, passasse por momentos difíceis, Deus agora estava fazendo promessas para eles. Deus estava dizendo que estaria ao lado deles, se cumpriria na vida dos judeus o que ele mesmo declarou. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Eles, nesse momento, deveriam fazer prova da fidelidade de Deus, do amor de Deus, e Deus estaria ao lado deles para os socorrer e os amparar em toda e qualquer situação. Quando a Bíblia está falando no versículo 10 que Deus está arrependido, nós não podemos entender essas palavras declaradas por Deus, a mesma atitude que acontece no coração de um ser humano. Nós nos arrependemos quando nós pecamos. Não é que Deus tenha pecado. Deus, nesse momento, agora estava mudando os seus propósitos. Ele não ampararia o seu povo, mas nesse momento agora ele estava falando que iria proteger o seu povo. Eles escolheram o sofrimento e Deus deixaria eles passar por todas as dificuldades diante das escolhas que tomaram. Mas nesse instante, Deus estava falando, eu estarei com vocês. Eu não vou deixar vocês passarem por todo o sofrimento diante das escolhas que vocês tomaram. Eu estarei ao lado de vocês, eu os abençoarei e impedirei que outras nações possam fazer outros males contra vocês. É dessa forma que nós precisamos entender quando Deus fala que ele se arrependeu, mudou os seus propósitos. A nação de Judá e de Jerusalém foi destruída em decorrência da desobediência a Deus. Se eles tivessem vivido uma vida de fidelidade ao Senhor, Deus teria os amparado e os protegido em todo momento. Mas nesse momento, depois da resposta do Senhor, havia uma dúvida ainda. Será se nós devemos de fato obedecer a Deus ou não? Nós precisamos nos firmar na palavra dele ou não? Isso jamais deveria passar pelo coração dos judeus, porque se de fato todo o sofrimento que eles tinham passado era em decorrência da desobediência, o que cabia a cada um deles nesse momento era viver em fidelidade ao que Deus estava revelando. Fugir para o Egito parecia a melhor solução naquele momento. Permanecer em Jerusalém era correr o risco de ser atacado por uma nação mais poderosa. O Egito era o celeiro daquela época. Havia trigo, havia cevada, havia mantimento para sustentar multidões de pessoas. Trabalho não faltava, os campos eram produtivos, haviam animais para que pudessem tomar leite e comer da sua carne. Quando a palavra de Deus vem falando para que eles permaneçam dentro de Jerusalém, parecia que não era a resposta do Senhor, não era a resposta que eles queriam. A vontade de fato do coração era fugir para o Egito. Mas Deus estava dizendo, permaneçam em Jerusalém, não saiam do território sagrado, porque eu estarei com vocês, irei amparar vocês e darei a vitória para vocês. Era o próprio Deus que estava falando para o seu povo. Se ele se refugiasse no Egito, seria o próprio Deus que iria levantar uma nação mais poderosa, os babilônicos, para que pudessem atacar os egípcios. Onde eles imaginavam que havia segurança, iria se deparar com plena destruição. Segurança plena nós precisamos colocar no nosso coração. Só há segurança ao lado do Senhor. Onde Ele permitir, onde Ele nos convidar para que nós possamos estar, é ali que nós devemos habitar. Aqueles que se asseguram nas palavras de Deus estão completamente seguros.
Aqueles que se aventuram a navegar nesse mar longe do Senhor estão taxados ao fracasso, a naufragar. O entusiasmo das pessoas em falar para o profeta Jeremias e falar para Deus que ele era testemunha da fé, da vontade de seguir a vontade do Senhor, era apenas da boca para fora. O coração estava, na verdade, enraizado e comprometido em ir para o Egito. Não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus. Infeliz é aquele que escolhe seguir o seu próprio caminho longe da vontade do Senhor. Precisamos a cada dia humildemente a buscar a vontade de Deus para a nossa vida e deixar que somente a vontade de Deus conduza a nossa vida. Fugir dos planos do Senhor é caminhar para a perdição, é caminhar para o fracasso. Aqueles que se colocam nos caminhos do Senhor e permitem Deus conduzir a sua vida, esses têm a bênção de Deus, esses estão seguros pelo Senhor. Nós precisamos esperar na resposta de Deus sem viver a ansiedade, crendo que a resposta de Deus é suficiente para a nossa vida. Precisamos a cada dia nos firmar na palavra do Senhor. Aquele que vive dessa forma está seguro. Aquele que rejeita a palavra do Senhor está vivendo num poço de perdição. O olhar de Deus diante dos nossos problemas é completamente diferente do nosso olhar. Nós vemos até onde conseguimos enxergar. Deus vê o nosso passado, Deus vê o nosso presente e Deus também vê o nosso futuro. Cabe a cada um de nós nos colocarmos nas mãos de Deus e nos assegurarmos em suas mãos. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Nos toma nas Tuas mãos, abençoa a nossa vida, nos ajude cada vez mais a confiarmos na Tua palavra, nas Suas promessas. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.